Hoje nós vamos conhecer quais foram as atitudes do Senhor Jesus no dia seguinte ao dia da entrada em Jerusalém, da entrada triunfal em Jerusalém. O que aconteceu nessa terça-feira? Vamos ver, irmãos, vamos ver primeiro dos versos 12 a 14 de Marcos 11. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo ao longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouvirem isso. Bom, irmãos, parece que Jesus foi intransigente com a figueira. Não era tempo de figos. Era de se esperar que tivesse figos, irmãos. Podia se esperar que ela tivesse figos. Porque isso era de junho até setembro, a época. E agora isso que estava acontecendo era em abril. A época dos frutos era de junho a setembro, mas agora é abril. Figos verdes numa árvore frondosa. Você podia encontrar figos verdes. E no Oriente Médio havia o hábito de também comer frutas ainda verdes, sem o total amadurecimento. Mas o Senhor Jesus amaldiçoou: nunca jamais alguém coma fruto de ti. O que Jesus queria dizer com isso, irmãos? Jesus estava querendo dizer sobre a improdutividade de Israel. Aquela era uma figueira frondosa, bonita, cheia de flores, cheia de folhas, mas que não apresentava o que devia apresentar, os frutos. Qual era o objetivo de Jesus ao falar isso? Era preparar os discípulos para os eventos dos dias seguintes, nos quais os dirigentes judeus confirmariam a sua rejeição de Jesus. E ao confirmar a rejeição ao Senhor Jesus, eles estavam também selando o futuro desse povo, que não seria mais o povo representante de Deus. A próxima cena provavelmente tenha ocorrido no pátio dos gentios. O Senhor Jesus está chegando agora no tabernáculo. Chegou ao templo, ou melhor, ao templo, onde eram vendidos animais para sacrifícios, que era uma prática iniciada por Caifás havia pouco tempo. Jesus expulsou os vendedores do pátio para que a adoração silenciosa pudesse continuar. A ação dele foi uma afronta direta aos responsáveis pelo sistema do templo. Nós vimos ontem, irmãos, que o Senhor Jesus, no final da tarde, foi ao templo e observou tudo o que estava acontecendo no templo. Agora, os versos 15 a 19 mostram quais foram as atitudes do Senhor Jesus em função do que ele viu no templo. Veja lá, verso 15. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio do templo. Veja, o que era isso? Era um templo ou era um mercado, irmãos? Ou era uma casa de câmbio? O que acontecia lá era um comércio religioso. O comércio religioso para facilitar aqueles que vinham buscar animais para oferecer, para prover a moeda do templo. No templo era utilizada uma moeda especial. E quem chegava com outro dinheiro tinha que fazer um câmbio, portanto havia cambistas no templo. Mais ainda, veja o que quer dizer isso aqui: não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. O templo, irmãos, ou essa parte do templo, que era o pátio dos gentios, estava sendo utilizado como cortar caminho, como um caminho alternativo, um atalho. E se passava nesse pátio sem a menor reverência, o pátio dos gentios. Veja o Senhor Jesus ainda continuando, enquanto também ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Outro verso diz assim: vós a tendes transformado em covil de bandidos. Havia lá uma formação de quadrilha religiosa, que era feita pelos sacerdotes, era feita pelos levitas.
E eles se aproveitavam então da condição de serem os representantes de Deus, de administrarem o templo para oferir lucros e para transformar o templo não numa casa de oração para todos os povos, mas um local de mercado, um local de comércio. Veja só, e os principais dos sacerdotes e os escribas ouviram essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava dessa doutrina. Veja, irmãos, havia certamente um antagonismo com relação ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava denunciando essas práticas pecaminosas, e isso fazia mal para os administradores do templo. Afinal de contas, o povo se agradava da mensagem de Jesus e, consequentemente, logo se oporia às práticas do templo. Veja só o Senhor Jesus falando, vou ler aqui um texto da nossa lição. Jesus ligou duas passagens do Antigo Testamento com uma repreensão contundente ao comércio profano. Ele insistiu que o templo devia ser uma casa de oração para todos os povos, conforme Isaías 56:7, incluindo enfaticamente os gentios. Depois acrescentou que os líderes religiosos tinham feito do templo um covil de ladrões, conforme Jeremias 7:11. Então, no fim daquele dia extraordinário, Jesus deixou a cidade junto com os seus discípulos, conforme está no verso 19. E vindo à tarde, saíram da cidade. Agora vamos ver, irmãos, o ensino do Senhor Jesus sobre a fé e sobre o perdão. Agora, na manhã seguinte, terça-feira, na manhã seguinte, voltando para a cidade, os discípulos ficaram surpresos ao verem que a figueira estava seca, desde a raiz. Ao explicar o que havia acontecido, Jesus ensinou sobre o perdão. Esse era um símbolo do fim do povo de Israel, como povo escolhido de Deus. Não era mais agora um povo nacional, étnico, que era o povo escolhido de Deus, mas sim aqueles que aceitassem ao Senhor Jesus, aos cristãos. E passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde a raiz. Estou lendo a partir do verso 20, Marcos 11, a partir do verso 20. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoasse secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Como é, irmãos? Assim que tudo que pedir em oração, crendo que recebestes, não diz assim, crende que recebereis, crendes que recebestes, e assim será convosco. E quando estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofertas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. O Senhor Jesus estava orientando. Vocês pedem a Deus com fé, mas como está o teu relacionamento com o próximo? Como está o teu relacionamento com aqueles que te ofenderam? Você os tem perdoado? E se você pede perdão a Deus, se você quer ser perdoado, você deve primeiramente perdoar aqueles que lhe ofenderam. Jesus estava falando aquilo para os discípulos naquele momento, mas Jesus está falando assim para nós hoje. Qual tem sido a nossa relação? Como tem sido a nossa relação com aqueles que nos ofendem? Com os nossos inimigos, se é que o temos? Perdão é a condição para ter as orações atendidas. Devemos pedir com fé, mas com o espírito perdoador. Que Deus nos abençoe, que a gente possa ser perdoador e que a gente possa entender desse jeito. Tá bem, devemos ter fé. Mas fé é um sentimento, irmãos. Agora, perdão é um ato. Você pode praticar o ato de perdão, perdoando aqueles que, porventura, os tenham ofendido. E dessa maneira,
podemos nos achegar a Deus e pedir também perdão pelas nossas ofensas.